Olá pessoal, eu sou o professor Diego e hoje nós vamos falar sobre princípios de aplicações de rede, que é um subtópico da camada de aplicação. Nesse subtópico nós vamos abordar arquiteturas de aplicações de redes, vamos abordar comunicação entre processos, serviços de transporte disponíveis para aplicações, serviços de transporte providos pela internet, protocolos de camada de aplicação. Então nós vamos iniciar aqui falando, sobre a arquitetura de aplicação de redes. Bom, falando sobre aplicações de redes, vamos citar aqui alguns exemplos para que vocês possam compreender, já imaginando do que nós estamos falando, tá? Então, por exemplo, redes sociais, Então aqui nós temos alguns exemplos de redes sociais, como o Insta, o Facebook, temos o Twitter, temos aqui o LinkedIn, que são exemplos de aplicações, que rodam aí através da rede, que se utilizam da rede de computadores para que eles possam funcionar. Temos aqui outro exemplo de aplicações web, por exemplo, os navegadores, como o Firefox, como o Chrome, como o Opera. Nós temos aqui alguns exemplos sobre aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp e o Telegram, Temos aqui alguns aplicativos de e-mail, o Gmail, Yahoo, Outlook. Temos exemplos de games também, como o Minecraft. Temos aqui o Roblox, Free Fire, temos o League of Legends. E sobre streaming de vídeo, que a gente acaba consumindo bastante, como o YouTube, Netflix, tem aqui o Prime Video, Disney Plus. Alguns exemplos de compartilhamento de arquivos, como o Torrent, o Qubit Torrent, Frost. E o que é interessante a gente notar, para que nós utilizamos, Então, geralmente, quando você vai baixar um arquivo, então você tem aí algumas, principalmente quando você vai baixar uma ISO, de um sistema operacional, alguns deles oferecem a possibilidade de você baixar o arquivo aí utilizando o protocolo peer-to-peer, que você pode baixar esse torrent, por exemplo, uma extensão tipo torrent, o arquivo, você vai começar a fazer download e você vai pegar esse arquivo aqui de outros computadores espalhados pela rede, Esse é um fato interessante do compartilhamento de arquivos utilizando o peer-to-peer, que é um dos assuntos que nós vamos tratar nesse bloco de aulas aqui. Temos também aplicativos de conferência, principalmente depois da pandemia, que começou a acentuar cada vez mais o uso, desse tipo de aplicativo. Então temos aqui vários exemplos. Temos também exemplos de buscadores web, Então, para quem ainda não utilizou outros, acho que vale a pena, você utilizar outros que não só o Google Search, Mas nós temos aqui o Bing, nós temos o DuckDuckGo, nós temos o startpage.com, Temos aqui outros aplicativos de rede também, para poder fazer acesso remoto, Temos aqui alguns exemplos. E agora que nós já conceituamos o que são aplicações, que são executadas em redes, vamos entender um pouquinho como é essa dinâmica de criar aplicativos de rede, Então, quais são as características desse tipo de programa, Eles devem ter a possibilidade de executar em diferentes sistemas finais. Então aqui vocês estão vendo, por exemplo, um sistema final um celular. Aqui eu tenho uma estação de trabalho. Aqui eu tenho um servidor, E eles precisam se comunicar pela rede, Então o software do servidor web se comunica com o software do navegador no momento que a gente faz ali uma conexão. Então vamos dar ênfase nesses itens aqui da nossa rede, certo? Então, se a gente observar a aplicação, se nós considerarmos aqui a arquitetura TCP/IP que nós vimos aí nas nossas últimas aulas, Então, se você observar, você tem aqui a camada de aplicação e é exatamente aqui que essa aplicação vai ser executada, que ela vai ter as suas funcionalidades, sendo colocadas em prática, tá? Então não há necessidade de escrever software para dispositivos centrais da rede.
Então, nesse momento que estiver havendo essa troca de informações entre os dispositivos, né, essa aplicação não vai ser executada aqui nos nós da rede, né, nos roteadores. Essa aplicação ela é feita, né, ela é desenvolvida para sistemas finais, né, para os hosts finais da rede que nós temos estudado até o momento. Tá? Então, os dispositivos de núcleo de rede, como por exemplo os roteadores, eles não executam aplicativos de usuário. Eles têm outra finalidade. Tá? Então, aplicativos em sistemas finais permitem o desenvolvimento rápido de aplicativos, a propagação, né? Porque o desenvolvedor ele não precisa se preocupar com essas camadas aqui embaixo, né? Em como que essa aplicação vai fazer essa troca de pacotes, né, para que possa se comunicar, para que possa haver uma comunicação entre as aplicações, tá? Então essa camada aqui de transporte, de rede, enlace físico, ela fica abstraída, né, um termo que a gente costuma utilizar. Bom, e se a gente parar para ver sobre o paradigma do cliente-servidor, né? Então se a gente observar, quem que é o servidor aqui? Então uma das características do servidor é que ela é um host, né, um equipamento, que ele fica sempre ligado. Então, geralmente nós temos aqui um servidor que ele vai estar aí, por exemplo, dentro de um data center, né? Que ele pode também ficar ali sendo alimentado com energia 24 horas e tem o seu serviço disponível ali, pelo menos, né? Colocam 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, a todo momento. E outra característica, né, de data center é você ter mais do que um link de internet, né, conectando esses data centers à rede mundial de computadores. Tá? Por quê? Porque a qualquer momento você pode ter um cliente solicitando o serviço. Uma outra característica é que o servidor também tem um endereço IP fixo. Né? Então nós já vimos que o endereço IP é aquele endereço único, né, para que esse servidor seja encontrado na rede de computadores. Frequentemente ele está, no caso, o servidor em data centers, como nós falamos, e para escalonamento e suportar a demanda, né? Pode ser que em algum momento do ano, por exemplo, nós analisarmos aqui a Black Friday, né? É um momento do ano em que se intensifica, né, as compras online, principalmente, né? Por exemplo, também o mês de dezembro. Então, esses equipamentos ficando em data centers, locais onde eu posso ter um aumento, né, dessa arquitetura, eu posso ter aqui uma junção de servidores para poder atender a uma maior quantidade de clientes. Então esse escalonamento é muito mais fácil nesses ambientes, tá? E nós temos também a figura do cliente, né? Então foi falado sobre a figura do servidor, agora sobre a figura do cliente. Quem que será esse cliente, né? Então o cliente ele tem o contato e comunicação é realizada com o servidor, então a partir do qual, né, ele vai fazer o contato solicitando ali algum tipo de serviço. Então ele não se comunica diretamente com outros clientes. Então observe que eu tenho aqui um servidor e eu tenho aqui os clientes entrando em contato com o servidor, mas esses dois clientes não estão se comunicando diretamente, mas sim consumindo o mesmo serviço, tá? Uma das características é que a conexão seja intermitente, ou seja, conecta por um tempo, desconecta, aí vem outro, conecta também, aí vem surge outro, conecta e logo mais desconecta, né? Então esse caráter intermitente ele é bem claro nesse tipo de paradigma cliente-servidor. Outra situação é o endereço IP dinâmico, ao contrário do que nós temos no servidor, que é o endereço IP fixo. Então com o endereço IP dinâmico, pode ser que esse mesmo dispositivo, ora, tenha um endereço, em outro momento vai assumir outro endereço, né, que o seu provedor de internet vai estar atribuindo a cada momento que ele se conecta, correto? Então aqui nós fizemos um overview sobre o paradigma cliente-servidor. E um exemplo aqui de protocolo que utiliza essa arquitetura, nós podemos citar o protocolo HTTP, o protocolo web. Nós temos aqui o IMAP, que é um protocolo de correio eletrônico, e o protocolo FTP, que é um protocolo de compartilhamento aí de arquivos, ok? E agora sobre a arquitetura peer-to-peer, né, ou para par, ponto a ponto, né? O que nós podemos falar sobre essa arquitetura? Então, se você observar aqui, né, mudou o que nós estamos vendo.
Até agora nós tínhamos aqui um servidor central e os clientes se conectando a ele. Agora, né, quando nós falamos uma arquitetura P2P, uma peer-to-peer, nós estamos falando no momento em que o host, né, vão se conectar diretamente sem precisar de ter ali um intermediário. Tá? Então ele não necessita de servidores sempre ligados. Você pode ligar, utiliza o peer-to-peer, desliga ali o seu computador, o seu telefone mesmo assim, abre o aplicativo, usa um pouco, depois desliga. Então ele não necessita estar sempre ligado. Sistemas finais quaisquer comunicam-se diretamente. Então a gente não tem mais essa figura, né, de um servidor no meio da aplicação, né? Pares solicitam serviços de outros pares, em troca fornecem serviços. Então, se eu solicito o serviço, se eu também forneço o serviço, então quer dizer que na arquitetura peer-to-peer eu posso tanto, ora, estar ali fazendo um papel de cliente, ora fazendo um papel de servidor, né? Eu tenho aqui as características da autoescalabilidade, né? Ou seja, novos pares trazem nova capacidade de serviço, bem como novas demandas de serviço. Então, a cada momento que eu tenho aqui, se eu estiver falando de compartilhamento de arquivo, por exemplo, a cada momento que eu tenho um novo arquivo que também pode ser demandado por outros, observe esse cenário, em que esse desktop está conectado aqui tanto com um veículo, tanto conectado com outro sistema final, como por exemplo um notebook. Então ele pode estar solicitando esses dois serviços, como também está aqui provendo o serviço para esses dois hosts finais. Então os pares estão conectados de forma intermitente e com endereço IP dinâmico. É uma gestão complexa, mas também tem aí os seus benefícios, tá? Por exemplo, o compartilhamento de arquivos peer-to-peer que nós citamos anteriormente. Então aqui nós fizemos um overview, né, da diferença principalmente entre a arquitetura cliente-servidor e da arquitetura peer-to-peer. No nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre comunicação entre processos. Até lá!